Olha, eu li boa parte do pedido de prisão do Queiroz e da esposa dele e eu percebi uma coisa. Nos últimos meses, até o último ano, eu posso falar porque demorou mais de um ano, enquanto eu falava aqui no canal, calma gente, calma, as coisas vão andar, as investigações vão andar, calma, vocês querem tudo pra ontem. Enquanto eu falava isso e muita gente estava sem calma, falando por que não prenderam o Queiroz? Cadê o Queiroz? Não sei o que, não vai dar em nada. O Ministério Público, os investigadores, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam deixando o Queiroz cometer mais crimes, deixando o Flávio Bolsonaro cometer mais crimes, a esposa do Queiroz, investigando tudo, o Adriano da Nóbrega também, colhendo todas as provas. E nesse meio tempo, enquanto a gente reclamava, eu também reclamava, o Flávio Bolsonaro estava pegando uma corda, colocando assim no pescoço dele e dando na mão do Ministério Público do Rio de Janeiro. Foi isso que o Flávio Bolsonaro fez, foi isso que o Queiroz fez e a esposa dele fez e o Adriano da Nóbrega. Sabe por quê? Porque tudo o que eles estavam fazendo estava sendo monitorado. Isso, em muitas operações policiais, funciona assim. O Ministério Público ou a polícia que está investigando, eles ficam monitorando os bandidos enquanto a quadrilha comete os crimes e só colhendo mais provas. Por quê? Porque se prendê-los naquele momento, não tem prova suficiente e talvez eles se safem. Mas vamos esperar uns meses, deixar eles cometendo os crimes, a gente fica monitorando, colhe uma vastidão de provas e na hora que for para a justiça, ó, tem tudo isso aqui contra eles, agora eles estão ferrados. É isso que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez. Nesses meses em que o Queiroz estava assumido, foram vários crimes cometidos pelo Queiroz. E o Ministério Público conseguiu provar que ele continuava comandando as milícias, que ele continuava tentando fazer novos esquemas de rachadinha e que ele continuava tentando influenciar na família Bolsonaro. E até que ele tinha influência sobre decisões da família Bolsonaro. Então a coisa tá feia. Para piorar, a esposa do Queiroz está foragida. No momento em que ela for presa, a chance do Queiroz delatar é gigantesca para salvar a esposa. Mais do que isso, os procuradores já falaram para o Queiroz, as suas filhas são as próximas. Já colhemos as provas, as suas filhas são as próximas. E aí, o homem desaba. Aí, acabou. A chance do Queiroz delatar é de 99%. Mais do que isso, o Queiroz se sente traído pelos Bolsonaro e a família dele se sente traída pelos Bolsonaro e vai começar a falar para ele, tá vendo? Te deixaram ser preso, eles estão livres, você não tá. A coisa tá feia. É bom o Bolsonaro, que ele é um religioso de Araque, aquele religioso que só fala em morte, em arma, um religioso genocida, é bom ele começar a aprender a rezar de verdade, porque a coisa vai ficar feia para ele. E eu não acho que reza vá salvá-lo desse jeito, não. Pois bem, antes de eu falar sobre isso, por que a coisa vai ficar tão feia, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque os Bolsonaro e o Queiroz, eles vão começar, o Queiroz não, que ele tá preso, mas os Bolsonaro, eles vão começar a partir de hoje, ou de amanhã, dos próximos dias, a usar o gabinete do ódio para tentar distorcer o caso Queiroz. Eles sempre ficam alguns dias pensando na estratégia e aí eles pegam o gabinete do ódio, que é com dinheiro público sustentado, e eles vão começar a soltar fake news. Primeiro fake news, porque eles sabem que a verdade não adianta. Com a verdade não dá para eles, porque não tem defesa. Mas eles vão começar a soltar fake news, uma atrás da outra, para tentar criar uma narrativa em que o Jair Bolsonaro não esteja ligado nisso tudo. E é muito difícil criar essa narrativa, mas com fake news e bombardeando o povo 24 horas por dia no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais possíveis, inclusive no YouTube, com youtubers bolsonaristas que são pagos, muito bem pagos com dinheiro público, ao contrário dos de esquerda. Os de esquerda, os outros, nossos vídeos, a maioria são desmonetizados. A gente ganha quase zero pelos vídeos. Os da direita, eles ganham muita grana pública. A CPD Fake News provou. Então, para ajudar, um segundinho você curte e você se inscreve no canal. O algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente. É o que acontece. Mostrando esse vídeo para mais gente, a gente quebra no meio as mentiras do bolsonarismo. Então, a gente joga a verdade na cara de mais gente vai se deparar com a verdade. Então, é um segundo, é de graça. Se inscreve. Agora, vamos falar sobre por que a casa está caindo. Olha só, o Queiroz continuou cometendo crimes e o Ministério Público, nesses meses, descobriu algumas coisas. Que o Adriano da Nóbrega, o chefe da milícia do escritório do crime, ele depositou na conta do Queiroz mais de 400 mil reais. O Queiroz foi muito bem sustentado pelo Adriano da Nóbrega, isso é um. 2, a família do Queiroz junta embolsou mais de 2 milhões de reais em poucos anos, em pouco tempo, 2, 3 anos, eles embolsaram mais de 2 milhões de reais em salários
de gente que nunca foi trabalhar. Só o Queiroz trabalhava, porque ele era o tesoureiro da rachadinha, ele era o tesoureiro do dinheiro que eles roubavam, que o Flávio Bolsonaro roubava. O resto dos familiares do Queiroz nunca foi trabalhar. Um exemplo, e aí é um exemplo bombástico para o Bolsonaro, a filha do Queiroz, a Natália, ela estava lotada no gabinete do Jair Bolsonaro. Lotada quer dizer o quê? Ela foi contratada no gabinete do Jair Bolsonaro. E para ela ser contratada, o Jair Bolsonaro é quem assinou. E ela ficou lá um bom tempo, ela ganhava R$9.000 por mês. Ela embolsou R$770 mil sem nunca ter ido trabalhar. Porque enquanto ela deveria estar em Brasília trabalhando, R$9.000 por mês é muita grana? Comenta aí, você ganha mais ou menos de R$9.000 por mês? Ou, nem precisa falar se é mais ou menos, você acha que R$9.000 por mês é muita grana? Para quem não está fazendo nada? Dinheiro público, sendo roubado. Pois bem, enquanto ela era personal trainer de artistas famosos no Rio de Janeiro, ela ganhava essa grana toda. E é o que acontece. Ela ficou revoltada com a família Bolsonaro porque ela ganhava essa grana toda, mas ela devolvia mais de 90% para o pai dela, que era o Queiroz, e ele embolsava pouco dinheiro. Não que para ela tivesse problema ganhar. Imagina alguém, seu salário vai ser 9 mil, mas você devolve 8 mil, fica só com 1.000 para você, sem fazer nada, né? Pois bem, até então ela não reclamava. Mas ela começou a reclamar no ano passado muito. Ela reclamou tanto que o Flávio Bolsonaro teve que mandar assessores dele para conversar com ela, para acalmar a menina. Por quê? Ela era personal trainer de pessoas famosas, ela fazia parte da equipe de um dos personal trainers mais famosos do Rio de Janeiro. Personal trainers? Não sei qual é o plural, a palavra em inglês. Pois bem, e ela tinha entre os clientes dela Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine e vários artistas da Globo. Quando explodiu esse escândalo, ela que estava subindo, imagina uma pessoa, está subindo na carreira, e aí honestamente, sem influência nenhuma do pai dela, sem nada, ela estava subindo na carreira, ia virar uma personal trainer famosa, aí ela perdeu todos os clientes. Imagina o tamanho da revolta dela. E aí aquele dinheirinho que ela ganhava da rachadinha, que achamos que ela ganhava, nem sei se talvez ela devolvesse tudo para o pai. Talvez, não sei. Mas aquele dinheiro que talvez ela tenha embolsado não valeu nada, porque a carreira dela foi por água abaixo. Então ela está revoltada e ela fala sempre para o pai. E o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu isso, que ela estava revoltada e que ela falava, os Bolsonaro nos usaram. Nós fomos usados pela família Bolsonaro. Mais do que isso, a esposa do Queiroz também está revoltada com a família Bolsonaro. E a esposa do Queiroz tinha dito para o Queiroz, olha, se me derem ordem de prisão, eu vou fugir, eu vou desaparecer, eu vou sumir. Agora, quem você acha, deixa nos comentários, que tá dando esconderijo para a esposa do Queiroz? Quem é a pessoa mais interessada em que a esposa do Queiroz nunca mais apareça? Quem é? Ela que se cuide, por falar, é ela que se cuide. Pois bem, quem é a pessoa mais interessada? Deixa nos comentários. Eu vou ler e eu respondo vários dos comentários. Agora, isso tudo aconteceu, enquanto isso, a esposa do Queiroz, ela encontrou a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega. Lembra do Adriano da Nóbrega? Chefe do escritório do crime? Amigão do Queiroz? Amigão do Flávio? O Adriano da Nóbrega. A mãe, ele estava foragido em dezembro, ele ainda estava vivo e foragido, e com muita grana. Em dezembro, ele passou dezembro na costa do Sauípe, numa casa que a diária custava R$1.000. R$1.000 por dia ele estava pagando de aluguel. Olha só, uma mansão gigantesca. A esposa e a mãe dele se encontraram com a esposa do Queiroz numa cidade no interior de Minas Gerais. O Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu. Olha só, eles continuavam cometendo os crimes. Continuavam cometendo. E o Ministério Público... E a gente aqui cobrando. E o Ministério Público só pegando as provas. Mais prova. Opa, mais prova. Que coisa. Calma, Queiroz, sua hora vai chegar. Chegou. Não apenas se encontrou a esposa do Queiroz, do Adriano e a mãe do Adriano, não, se encontrou também um advogado do Flávio Bolsonaro. E aí, para o Flávio explicar depois na justiça por que o advogado dele se encontrou com a mãe e a esposa de um fugitivo, vai ser muito, mas vai ser muito difícil. Vai ser tão difícil quanto explicar por que o outro advogado dele, que é o Vassef, esse que se encontrou com a família do Adriano da Nóbrega, não era o Vassef, é outro advogado do Flávio, mas vai ser tão difícil quanto explicar porque que o Vassef, advogado dele e do Jair, estava dando guarita pro Queiroz, enquanto mentia e falava que não sabia onde o Queiroz estava em todas as entrevistas. Olha, vai ser muito, muito difícil explicar isso. E aí se encontraram com o Adriano e tudo indica, tá até no pedido de prisão do Queiroz, tá escrito pelo Ministério Público e o juiz assinou e concordou,
que o Adriano da Nóbrega ia fazer um plano de fuga para o Queiroz e para a família dele. Olha só o tamanho da encrenca que está chegando para o Flávio Bolsonaro. Mais do que isso, o Ministério Público já pediu, já foi pedido, detalhes de todas as viagens do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque eles descobriram também nesse meio tempo que o Queiroz pagava boletos para o Flávio Bolsonaro. Por quê? O Flávio sempre fala, mas o meu patrimônio ele é condizente com o meu salário. Na verdade não é mentira dele e eles vão soltar fake news. Não se preocupe, eles vão soltar várias fake news falando que é condizente e que isso tudo é perseguição. Eles vão soltar e eles vão soltar outros argumentos, eles estão usando argumento de que nessa operação do COAF aí ninguém foi preso, só o Queiroz, blá blá blá. Eles vão ter milhões de argumentos, todos eles mentirosos. Muita gente foi presa, é tudo mentira. O patrimônio dele não é condizente com o salário deles, mas ele vai dizer que é. Só que tem uma coisa, imagina, um deputado ganha, nos últimos 10 anos, a média, ganhava 30 mil por mês. A escola das filhas do Flávio Bolsonaro custava 3 mil por mês. Então, em vez de 30, se ele paga 3 na escola, sobra 27. Certo? Mas se o Queiroz pagava, e o Ministério Público descobriu, se o Queiroz pagava os boletos da mensalidade das escolas do Flávio, então não era 27, já era 30. Então o Queiroz pagava várias despesas do Flávio Bolsonaro, despesas pessoais, e aí ele ficava com mais parte do salário dele. Mais do que isso, ele lavava dinheiro com imóveis e com a loja de chocolates. Então a coisa tá feia, porque o Ministério Público foi, nesses meses todos, pegando todas as provas. E o pior, eles continuaram conversando e falando sobre os crimes. E o Queiroz, quando vazou um áudio dele no ano passado, falando sobre crime de rachadinha, acabou. Ali o Ministério Público, eu imagino os procuradores dando risada, porque foi um áudio que vazou no ano passado, em que o Queiroz falava sobre cargos, ele falava, tem mais de 500 cargos à disposição. O que são esses cargos à disposição? É o seguinte, um deputado tem mais de 100 mil por mês de verba para contratar assessores, que é dessa verba que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz roubaram dinheiro, eles roubaram dinheiro público com essa verba. Tá, mas quando esse deputado ou esse senador, ele vira líder de uma comissão, vamos supor, Comissão de Direitos Humanos, é por isso que no Congresso tem tanta briga para quem vai ser líder de comissão, líder de partido. Quando o cara é líder de comissão, o trabalho dele é maior do que o trabalho que ele tinha antes. Então ele ganha mais verba para contratar mais assessores. Quando ele vira líder do partido, por isso que tem uma briga no PSL para se ver quem vai ser o líder do partido. Porque a liderança do partido tem direito a mais uma verba gigantesca para contratar assessores. Não só contratar assessores, eles podem contratar empresas para fazer trabalhos e um monte de coisa, eles ganham muita verba. Por isso que à direita eles têm uma briga tão grande por cargos em comissões. E aí o Queiroz nesse áudio ele falava, olha, tem mais de 500 cargos à disposição que não tem ligação nenhuma direta com os Bolsonaro. Por que não tem ligação? Porque é a liderança do partido tal, a liderança do partido tal, tá sobrando cargo aqui. E aí o Queiroz, no áudio, ele dizia, vamos indicar alguém nosso e a gente ganha 20 mil por mês, tá ótimo. Quer dizer, ele queria continuar o esquema da rachadinha enquanto ele estava escondido na casa do Vacef. O Queiroz, ele continuava tanto nos crimes que tem uma conversa da filha dele com a esposa dele, em que a filha dele fala, meu pai não cansa de ser burro, quando é que ele vai calar essa boca? Ele só fala de política, ele quer continuar cometendo isso, ele não vê que foi usado, blá blá blá. Pois bem, a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque as filhas dele já foram ameaçadas o Queiroz foi ameaçado pelo Ministério Público, as filhas dele são as próximas. E aí, com as filhas presas ou foragidas, com a esposa, acabou a vida de toda a família dele, acabou. Tá todo mundo, imagina, todo mundo preso. Quando é que essa menina vai ser personal trainer de novo? Nunca mais. Nunca mais. O Queiroz sabe disso, ele está sendo pressionado pela família, ele está sendo pressionado pelo Ministério Público. Ele só tem uma saída, que ele salva toda a família dele, tanto a esposa quanto as filhas. Se salvar é muito difícil, mas ele consegue salvar toda a família dele. Sabe como? Sabe como? Delatando. Delatando quem? Flávio. Delatando Flávio, só que as filhas dele, isso a mídia praticamente não fala disso. E o Jair, porque as filhas dele trabalhavam no escritório, no gabinete do Jair Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro, até 2018, e não do Flávio. E elas a família do Queiroz fazia um rodízio. Estavam no gabinete do Flávio, iam para o gabinete do Jair, depois iam para o gabinete do Carlos, que é vereador, do Eduardo. Então é toda a família Bolsonaro. E aí ele pode delatar também como é que esse dinheiro
era usada na rachadinha de quem lhe pegava dinheiro. A coisa tá feia. É esse o tamanho do desespero do Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro, ele foi falar sobre o caso Queiroz ontem, ele falou 2 minutinhos, aí ele falou, o Queiroz estava em Atibaia que ele tá fazendo tratamento. O hospital já negou, já falou que não, o Queiroz não fez tratamento nenhum. Ele fez uma consulta em janeiro e não fez tratamento nenhum. Então, a coisa tá feia. Você quer ajudar a dar um empurrão final? Um segundinho. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Vamos pra cima dar um empurrão final nesse desgoverno que eles vão cair. Vai ser bonito de ver. Falou.